Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma declaração como esta só faz vermos Deus numa definição. Deus é. Deus é. Eu vi uma vez um trocadilho, uma parábola de alguém que declarou, um cristão que declarou para chocar as pessoas que não conheciam o que ele iria dizer. Ele declarou dizendo: Deus não existe. Então as pessoas ficaram curiosas. Como a pessoa disse que Deus não existe, diante de tudo aquilo que ele já havia aprendido da palavra de Deus, de toda essa relação, criação e humanidade, visto que a própria ciência, com as suas explicações, vai apontar que existe uma causa original para todas as coisas. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuou insistindo e foi adquirindo mais curiosidade de quem estava ouvindo. Deus não existe. Até que ele foi explicando por que Deus não existe. Ele disse que Deus não existe porque para ele existir precisaria de haver um outro Criador. Alguém que o tivesse criado. Deus deveria ter uma genealogia, um pai, alguém que fosse maior do que ele. Então Deus não seria Deus. Ele seria um tipo de Deus, um Deus criado. Um Deus criado que cria. Então esse Deus que é dessa forma não existe. Ele disse que Deus não existe. Deus é. Ele é. Ele é o grande eu sou. Fora dele não há nenhum outro. Então algo há de se pensar nessa noite, porque olhando para esse texto, ele usa uma expressão que me chama muita atenção. Quando ele disse que ele é. Acredito que nessa relação entre Deus e seus filhos, duas coisas, no meu entender, que eu acredito que ele quer que a gente saiba e tenha uma grande convicção todos os dias. A primeira é que ele é um Deus Pai. Pai mesmo. Não pai biológico, com as mesmas falhas biológicas que os pais biológicos têm. Os pais, geralmente, todos os pais, ao cuidarem de seus filhos, nenhum de nós somos perfeitos, mas ele é o pai das luzes, é o pai perfeito. Então ele ama de verdade, e acredito que o padrão de amor, o padrão de cuidado está além da nossa compreensão, mas não da nossa percepção. Porque ele se revela a nós numa persona paterna. Quando Jesus faz aquela oração, ensinando-nos, começa a chamar Deus de Pai Nosso. A relação com Deus que é, mas que é Pai. É uma definição. Então Deus ele é definido nesta forma, personificado numa relação familiar. Então Deus é um Pai. Pai porque ele criou todas as coisas, mas Pai porque também ele assume, ele tem um compromisso com todas as coisas. E a outra coisa que Deus nos leva a compreender, eu acredito que ele quer que a gente tenha essa convicção todos os dias, é que ele é. Por que ele quer que a gente tenha essa convicção? Na minha reflexão, eu entendo que a gente precisa observar Deus nessa perspectiva, porque nós temos uma tendência de tornar aquilo que é coisas que não são. Nós olhamos as dificuldades e agimos como se essas coisas tivessem um poder sobre nós tremendo. Mexe com as nossas emoções, capta as nossas atenções, tira o nosso sono. Nós temos a tendência de eleger alguma coisa diante de nós para definir aquilo como se aquilo fosse alguma coisa, como se aquilo tivesse uma vida própria. E aí eu me lembro, para associar esse pensamento, uma frase que você já deve ter ouvido,
uma frase que muitas vezes nos chama muita atenção. Quando essa frase diz o seguinte: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Porque isso vai definir muito a sua perspectiva daquilo que é na sua vida. Quem é quem na tua vida? Porque nós elegemos pessoas, elegemos propósitos, elegemos realizações, achamos que aquilo tem que ser porque é em nossa vida. Sem aquilo estar em nossa vida, nós nos identificamos tanto com aquilo que elegemos, que se aquele objeto se perde, nós perdemos também, nos perdemos com ele. Então, lembrar que Deus nos lança para o princípio exatamente de quem nós somos diante daquilo que é. Deus é. Quando ele chama Moisés, Moisés pergunta: qual é o teu nome? O que eu direi para aquelas pessoas quando eles me perguntarem quem foi que me enviou? Qual é o nome do seu Deus? Ele diz: me chama de Eu Sou. O grande Eu Sou me enviou a vós. E agora ele está dizendo aqui: eu sou. E Jesus diz também: eu sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Tudo isso para a gente entender que nesse pronome do indicativo direto, entre eu e as coisas, existe alguém que é. Entre eu e o meu medo, entre eu e qualquer coisa na vida, existe alguém que é. E tem uma dimensão muito maior do que os problemas, as dificuldades que estou passando. É tanto que o texto que nós lemos domingo passado, Romanos 28 até o final dele, que retrata, a partir do versículo 32 em diante, retrata o apóstolo Paulo dizendo sobre a dimensão daquilo que Deus é. Deus é amor. E ninguém pode nos separar desse amor. Se ele é amor, logo ele tem que ser um amor maior do que todo amor, para que eu possa me sentir seguro. Ele é fonte, princípio e causa do amor. Para que eu não possa temer, para que eu possa ter certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestades, nem o futuro, absolutamente nem o porvir, abismo, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas quando eu vejo esse texto, eu também penso em algumas realidades. A primeira, sim, esse Deus que diz que é, essa compreensão desse grande eu sou, precisa ser colocada no nosso dia a dia, na nossa prática diária. A ponto de, e isso que nos coloca nessa prática diária chama-se comunhão com esse Deus que é. Porque a minha comunhão com esse Deus vai me levar a compreender que esse Deus, ele está presente. Ele é, mas ele é definido também como Deus Pai presente. Foi o que esse versículo de Isaías disse: eu estou contigo, onde eu vou estar te acompanhando, não temas, porque eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então ele é um Deus de amor, ele é um Deus presente, mas ele é um Deus de perto. Ele é alguém presente. Então, isto me traz aqui uma proposta da minha relação com Deus. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas o que sentimos de presente em nossas vidas é o medo. Eu estava relatando aqui com a Almenberga, nossa irmã, um episódio que ocorreu comigo no mês de fevereiro. E depois disse para ela como é bom voltar a ser normal, como é bom voltar a viver pela fé, a pensar pela fé, a colocar nos horizontes da sua vida, no seu dia a dia, a presença de Deus, de um Deus que disse que está conosco todos os dias de nossas vidas. Olha, um minuto sem fé
é praticamente quase uma vida de desespero. Depois que você conhece a Jesus, você nunca mais quer colocar seus pés nas águas do desespero, nos pântanos da preocupação. Você não quer mais porque isso é ruim demais, é um sentimento que te corrói, que te destrói, e isso a gente precisa todos os dias manter essa relação com Deus que nos sustenta. Talvez, às vezes, tem certos momentos em nossas vidas que Deus parece que permite com que a gente perceba como é ficar um segundo sem a presença dele. Como é quando ele se afasta um pouco as suas asas, a gente sente aquela brisa entrando entre as asas que nos abraça e a gente sente aquele frio do inverno espiritual tentando nos afastar dele, e aí a gente olha e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta. O Deus que sustenta. Hoje eu tenho certeza, temos uma percepção de um dia, de uma vida comum. Parece que nada está acontecendo, mas aí é que está acontecendo. Parece que não estamos sendo assistidos, mas nós estamos sendo assistidos. Tem olhos divinos sobre nós. Tem uma atenção divina sobre nós. O salmista Davi chega a dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam e temem a Deus e os guarda. Então existe um cuidado divino. Existe um olhar e que muitas vezes não é percebido, pelo menos do lado de cá, não é percebido por parte de nós, mas Ele cuida de nós todos os dias. E isso é maravilhoso. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu olho nesse texto, que me leva a preocupar, é a maneira como nós enxergamos a Deus diante da situação que nós vivemos. Às vezes, quando nós estamos atravessando por momentos difíceis, como nesse texto, o salmista Davi, aliás, Isaías é convidado por Deus a não temer, porque geralmente nós temos essa tendência de quando bate uma experiência ruim em nossas vidas, nós tendemos a enxergar a vida com outros olhos. Aí eu fico pensando sobre a vida daquele que busca a Deus e de repente passa por provação. Geralmente somos convidados a olhar com o olhar da culpa. E quando nós olhamos com os olhares da culpa na nossa relação com Deus, algumas coisas começam a acontecer, como por exemplo, o olhar da culpa me leva a dizer que Deus não está me abençoando, ou eu estou passando por esta crise, ou este mal está me assolando, porque faltou fé de minha parte. Essa relação da crise e da culpa, quando a gente olha em direção a Deus, é uma grande tentação. Quando a gente acorda de manhã e fala, por que as coisas não estão dando certo? Aí a culpa vai te dizer, olha, é porque você não tem fé. Você falhou na fé. Ah, talvez as coisas não estão indo bem na minha vida, porque eu estou nessa perspectiva de uma visão, de um relacionamento de culpa. Eu posso enxergar Deus dizendo o seguinte, olha, Deus parou de me abençoar porque eu fiz alguma coisa que decepcionei Ele. Deus não está ouvindo a minha oração porque, de alguma forma, eu acabei fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes não é simplesmente assim. Quem disse que muitas provações que enfrentamos é porque fizemos alguma coisa errada? Às vezes temos que passar por provação porque temos que passar por provações. Jesus mesmo disse em João 16 que no mundo teríamos muitas aflições, mas teríamos para ter bom ânimo. Às vezes coisas ruins acontecem a pessoas fervorosas que buscam a Deus, mas o consolo que muitas vezes nós nos reportamos é com o consolo através do olhar da culpa. Aí o olhar da culpa vai olhar para nós assim, nós vamos olhar e vamos dizer, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Ah, já sei. Deus deve estar me visitando pelo passado.
Deus está lançando agora o passado na minha cara. Ou talvez foi um pecado que eu cometi. E fica aquela inquietação, porque nós temos a tendência de achar que se relacionar com Deus não pressupõe sofrimento, não pressupõe tribulações. É uma cavalgadura de vitórias, em que este mundo passa a ser um pedaço do céu. E não foi isso. Não foi isso que nós enxergamos. Mas temos sim a tendência, nós somos seres falhos. Eu acredito que a primeira coisa, porque eu digo para você, porque comigo já foi assim até eu entender algumas verdades. Quando as coisas não aconteciam, quando o desemprego batia a porta, quando eu fracassava em alguma coisa, a primeira coisa que é sugerido é nós acharmos que demos uma mancada com Deus. A primeira coisa que é sugerido e que é tendencioso é nós acharmos que as nossas falhas foi a causa de tudo isso. Ou eu não orei direito, ou eu deixei de buscar. Nós nos culpamos. E quando nós nos culpamos, nós cometemos um outro erro pior. O primeiro é se afastar totalmente de Deus, porque achamos que Ele não está mais se importando com o nosso sofrimento, sumimos de sua presença, morremos na fé, ou fazemos de Deus um ídolo. Vamos fazer alguma coisa para buscar chamar a atenção de Deus. Eu não sei se você já ouviu em músicas evangélicas ou até mesmo em pregações. Pessoas dizendo e sugerindo para que nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que provocar a Deus. Nós temos que fazer com que Deus enxergue-nos. Eu acredito que uma visão dessa é uma visão de uma relação de um Deus ídolo. Porque é assim que as pessoas tratavam ídolos. As pessoas davam o melhor de seu sacrifício para os ídolos. Oferendas, ofertas. Hoje nós vemos pessoas que muitas vezes, por conta dessa situação, procura de alguma forma tratar Deus como ídolo, procurando, por exemplo, dar ofertas. Eu vou fazer uma semana de jejum para chamar a atenção de Deus, assim Deus vai voltar a me abençoar. E assim eu compenso a minha culpa. Eu vou frequentar a igreja durante uma quinzena. Eu vou ser bonzinho. Vou mudar minha atitude. E vou ser uma pessoa extremamente bonzinha e isso vai atrair a atenção de Deus. É uma maneira manipulativa, estamos falando de barganha. Quando, pelo processo da culpa, começamos a enxergar que as nossas falhas, ou que nós somos a causa de que alguma coisa está acontecendo de errado comigo, e eu não vou me reportar diante de Deus, a primeira coisa que eu posso fazer, aliás, de uma dessas coisas que eu posso fazer, é primeiro, ou me afastar de Deus, ou me afastando, culpando a Deus pelos problemas, ou tratar Deus como ídolo. Aí eu vou procurar fazer muitas coisas. Outra coisa que me chama a atenção é que, em vez de nós acharmos que precisamos de fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, quando eu olho nesse texto, eu lembro de uma citação de Thomas Kenton. Thomas Kenton, ele diz o seguinte, que o maior obstáculo que o ser humano pode colocar diante de Deus não é o pecado. É justamente o esforço para tentar se livrar dele. Quando ele acha que ele pode resolver os seus problemas, tirar as suas dificuldades da sua vida para depois Deus olhar e falar assim, muito bem, meu servo, agora nós vamos estar juntos de novo. E aí nós caímos no erro, porque somos salvos pela graça. Caímos no erro. Paulo vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nada que você possa fazer para remediar o seu problema do pecado, a não ser o sangue de Jesus,
que te purifica de todo o pecado, além do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo e que faz nascer em você uma sede de Deus. E eu aprendi uma frase essa semana que me chama muito a atenção, porque a grande função do homem não é colocar Deus em seu coração, mas sim o próprio Deus fazer um novo coração em nós para habitar dentro. Quando Pedro tenta falar para Jesus, dizendo: é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda no Monte da Transfiguração, vamos fazer uma tenda para o Senhor, Elias e Moisés, e nós vamos ficar aqui por mais dias. O próprio Deus disse que aquilo ali não era necessário. Então a gente percebe, meus queridos, que olhando para essa realidade, qual é a lição que isso pode nos trazer? Primeiro, olhar Deus através das lentes bíblicas. A Bíblia é a ponte da relação daquele Deus com Deus que é. Com Deus de amor, com Deus de paz, com Deus de perdão. Se nós não olharmos através das lentes da palavra de Deus, a nossa lente carnal, com toda certeza, ela vai desfocar a nossa relação com Deus. Vai distorcer. Nós vamos nos perder no caminho. A palavra de Deus nos fala e nos mostra que Deus é amor. E Ele sabe lidar com as nossas falhas. Deus, Ele nos leva por um caminho, e caminhar com Deus nos leva à experiência de cair e levantar, de falhar e ao mesmo tempo Ele tratar das nossas falhas desde quando estejamos junto com Ele. Deus, Ele não é um Deus daquele que só supera, só vence. Deus é o Deus também daqueles que caem e Deus os levanta. E olho para esse texto aqui e eu aprendo uma coisa. A presença de Deus em nós. Ele vai dizer que essa experiência de estar conosco, de nos fortalecer, nos leva a compreender o seu amor. Deus, se tem uma das coisas que Ele quer fazer em nós, irmãos, é nos fortalecer todos os dias. Eu fico observando a psicologia do crente fraco. E a maioria dos crentes fracos não consegue absorver o amor de Deus. Sempre tem essa relação de Deus ídolo. Do Deus do ídolo que se sentiu irado e por isso ele está me magoando. Em casa, minha mãe tinha um Buda. E ela achava que se colocasse moedas nesse Buda, aquele Buda iria sorrir, porque ele tinha uma cara estranha, uma cara de Buda mesmo. Já sabe o que é a cara de Buda? Ele não sabe se está rindo, se está chorando, porque é a gente que vai definir, né, de acordo com o nosso humor, é muito subjetivo. E eu me lembro que teve um dia que ela teve que pegar todas as moedas do Buda para comprar pão. E esvaziou tudo que estava lá do Buda e transformou tudo em pãozinho. E aí ela olhou e falou assim: veja como o Buda está triste. O Buda está muito triste. Mas eu vou... Aí ela começou a falar com o Buda, né? Eu vou colocar moedas novas, né? Mês que vem tá aí e tal. E aí ela sentia que o Buda estava consolado e sorria. E eu vi aquilo, moleque, criança, só acompanhando a religiosidade da minha mãe antes de se converter. E eu vejo hoje que muitas vezes a gente fica muito preocupado com Deus nessa relação, como se Deus fosse um ídolo. Ah, você ficou enfermo porque você está em pecado. Deus está te punindo. Ah, você ficou desempregado é porque você não deu dízimo. Agora você vai morrer de fome. Ah, você deu um problema na sua vida é porque você fala mal dos outros. Não, é claro que isso pode ter a ver com tudo isso. Porque eu acredito que tudo tem a ver com tudo. Mas se tem uma das coisas que a gente vê entre os olhos da lente bíblica, que Deus nos fortalece para mantermos uma visão nítida e clara a respeito dele. E quem tem uma visão nítida e clara, ou seja, quem sabe para onde está indo, não se perde no caminho. Por isso que somos convidados a olhar para Jesus como o autor e consumador de nossa fé. Olhando para Ele, olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo. Jesus
é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele diz, eu sou a luz. Ou seja, nós temos que olhar para a luz. Isso vai iluminar a nossa visão. E aí nós não vamos ver esse Deus de humor. Um Deus que uma outra hora eu fiz algo estranho, Deus está triste. Eu fiz algo que talvez não está legal, Deus está irado. Mas o que é importante nessa relação, a gente não faz. Que é se converter, que é se arrepender, que é abrir o coração e falar, eu pequei, Senhor. Eu pequei, porque eu acredito que a moeda de troca se chama perdão. Não há nada que você possa fazer que possa comprar a Deus, mas ao contrário, Ele comprou para nós o perdão. O confessar, o abrir do coração, o dizer, Senhor, se essa provação que eu estou passando, eu tenho que viver com ela, eu tenho que superar, bendito seja o Senhor, o importante é eu tenho o Senhor, e o Senhor fará o melhor para mim. É crer que Deus não falha, é crer que Deus vai dar força no momento certo, na hora certa. Ele vai enviar a providência. Na luta, Ele vai dar vitória. Se as portas estiverem fechadas, Ele vai abrir. Mas porque isto é uma relação de amor. Não é uma relação porque você merece. Mas é o contrário. É porque Ele criou um coração para ficar dentro de você e sim te abençoar. Não é por conta do seu coração, mas é por conta do coração que Ele criou em você, para estar em você. Não é por conta de você tentar resolver os problemas da sua vida, mas pela graça dele em nós, nós somos capazes de resolver os problemas que estão em nossa vida. E abraçar, e andar pela fé, e olhar pela fé. Para terminar, eu gosto daquela frase que Meister Exter diz o seguinte, se você quiser se aproximar de Deus, venha com o coração vazio. Eu gosto dessa frase, é um pregador que ele dizia isso. O problema é que muitas vezes nós chegamos diante de Deus com o coração cheio de coisas que Ele não pode ocupar. Chegamos carregados demais. Fazemos igual o ônibus ou o metrô, oferecemos as portas abertas para Deus, mas com muita coisa lá dentro. É difícil, né? Um coração apertado, um coração tumultuado. Deus quer espaço. Deus precisa de espaço para trabalhar em nossa vida. Por isso precisamos deixar o nosso coração vazio. Vazio das coisas que sobrecarrega, vazio da culpa. Vazio da culpa que te consome. Vazio de coisas que contaminam. E aí ele vai entrar. Lembra aquele hino que diz, tem de vós lugar vazio para Jesus o Salvador? Ele bate e quer morada. Quer reinar com amor, alguma coisa assim. Dai lugar a Jesus Cristo. Vinde a Ele. Aquela ideia de você abrir mesmo. Jesus, ele disse, abra a porta, estou à porta e bato. E se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a casa tem que estar preparada para receber, tem que estar vazia. Vazia de coisas que nos atormentam, que roubam a nossa fé. Então, eu fico olhando que muitas vezes os nossos olhos estão tão fixados na tempestade que não conseguimos enxergar aquele que nos carrega no colo. Não conseguimos enxergar. Mas esse texto diz nesta noite, ei, eu estou com você. Eu vou te fortalecer. Não fica sobrecarregado de tristeza, de mágoa, de preocupação. Ao contrário, esse templo, seu corpo, é meu templo, é minha casa. É onde eu coloco o meu espírito. É onde faço reinar a minha palavra. É o templo de Deus. Então esse templo é onde eu habito. Toda vez que a gente chega lá, ele está ocupado. Toda vez que ele vai chegar na casa dele, já teve aquela experiência de chegar do serviço cansado e a casa está cheia?
Você quer ter um espaço de privacidade para descansar, para sentir o ambiente. A casa está cheia, está lotada. Mas não é um dia. Aí no outro dia está a mesma coisa. A semana toda está a mesma coisa. Lotada de tantas coisas, tantas vozes, tantas situações. Aí Deus fala, eu não tenho mais vontade de voltar. Vai chegar um dia que você vai ter mais vontade de chegar na tua casa. Você sabe que você é morador de uma casa que você não é o próprio dono. E Deus aceita somente 100% da nossa entrega, irmãos. Se você quiser 100% de Deus, se entregue 100%. 100% de fé, entregue 100%. Quer mover os montes? Entregue-se 100%. Quer superar obstáculos? Entregue 100%. Jesus se entregou 100% na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo com tudo, com o seu todo. Qual é o tamanho de Deus? O tamanho da eternidade. Deus amou com amor eterno. Então nós precisamos nos entregar completamente. E aí o encontro da entrega com Deus que tudo dá, torna a gente completo e transbordante. E é isso que Deus quer. Porque é muito triste para nós terminarmos há muitas experiências de nossas vidas, saber que Ele é um Deus que está conosco e nós agimos como se Ele não estivesse. E por que nós agimos como Ele não estivesse? Porque a casa está cheia, o coração está tumultuado. E assim, não dá para Ele entrar. Mas, irmão, você não sabe que Deus pode te acalmar nessa situação? Mas a pessoa está desesperada, mas está tão desesperada. Por quê? Porque sua casa está tumultuada, o seu interior está tumultuado. Não há paz, não há alegria, não há satisfação, não há gratidão. Logo, não somos fortes. Tudo nos desaba, tudo nos arrebenta, tudo nos enfraquece. Mas Deus continua dizendo, eu sou aquele que te fortaleço. Eu sou aquele que te pego nas suas mãos. Eu sou aquele que sou capaz de fazer você atravessar o Mar Vermelho. Mas se o Mar Vermelho não abrir, você vai passar por cima dele, porque eu que te sustento com as minhas mãos. Esse é o Deus de amor. É esse Deus que a gente é convidado a enxergar. A Bíblia nos aponta para um Deus de amor, não um Deus vingativo. Não um Deus que joga o nosso passado na nossa cara, mas é um Deus que anda com a gente de perto. Se a gente escorregar e cair, por estarmos perto dele e ele andando conosco, ele nos ajudará a nos levantar e andar novamente junto com ele. Que Deus nos abençoe. Isaías 41:10 seja a base da nossa força, da nossa fé, do abrigo espiritual, do aconchego nas orações, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.